Nessa aula eu quero te passar algumas estratégias para você melhorar a qualidade das suas headlines, para você fazer headlines matadoras para geração de leads. Então, como apresentar a sua ideia na melhor headline possível para capturar a atenção das pessoas e gerar o máximo de leads possível para a sua lista. Vamos lá. Aqui está um exemplo de headline, né, exclusivo, 7 pilares infalíveis para gerar tráfego altamente qualificado do Facebook para o seu lançamento. Garantido. Então, um exemplo de uma boa headline, né? E o que uma headline ela precisa ter para ser uma boa headline? Ela precisa chamar a atenção do seu usuário logo de cara, porque você tem poucos segundos para chamar a atenção do seu usuário assim que ele lê a sua mensagem, ou ele rejeita, ou ele lê e clica pela headline. A headline ela precisa despertar o interesse, né, através do desejo ou do benefício que o usuário vai ter. A headline ela precisa resolver um problema real do seu usuário, um problema que ele está enfrentando e que o seu produto pode resolver. Então, a headline precisa resolver um problema. A headline ela precisa ser específica e de fácil compreensão. E toda boa headline tem uma grande promessa por trás. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no marketing digital foi que a diferença do pequeno para o grande é que o grande não tem medo de prometer. Então, toda boa headline precisa ter uma boa promessa por trás. Agora eu quero te passar quais são os gatilhos de headline para você criar a sua headline. E eu vou te passar várias sugestões de headline, vários gatilhos, e você necessariamente não precisa usar todos, mas você pode mesclar, montar a sua headline com cada um desses gatilhos, usando 2, 3, 4 gatilhos para criar a melhor headline possível. Então eu quero passar para você os tipos de headline que tem. Headline com tamanho da promessa, como por exemplo, 10 quilos a menos de gordura, você vai perder 10 quilos a menos, 6 dígitos de faturamento. Então aqui você está mensurando o tamanho da promessa que vai ter na sua headline. É importante isso. Tempo de promessa. É importante também que a sua headline tenha um tempo. Por exemplo, construa um negócio do zero em 30 dias. Fale inglês em 6 semanas. Então você está colocando tempo na sua headline. Modelo de headline de comparação. Por exemplo, limpa 3 vezes mais. Você está comparando com outras coisas. Aprenda inglês 2 vezes mais rápido. Então você utiliza um comparativo para sua headline. Headline de história também é muito utilizada. Por exemplo, em menos de 2 meses eu saí de um lançamento frustrado para fazer 7 dígitos de faturamento. Aqui eu estou contando uma história que aconteceu numa headline. Outro exemplo de headline. Eles riam das minhas ideias de negócio e agora trabalham para mim. Headline de quebra de objeção. Por exemplo, faça muitas vendas no Facebook sem precisar de um grande orçamento para isso. Então, eu sei que a objeção do meu mercado é não ter um grande orçamento para investir em anúncios no Facebook. Por exemplo, emagreça 3 quilos por mês sem precisar ir para academia. Ir para academia é uma grande objeção de quem quer emagrecer. Então, essa é uma headline que quebra essa objeção. Perca peso sem precisar fazer dietas. Eu estou quebrando essa objeção de quem não quer fazer dietas. O método funciona para iniciantes. Então, headline de quebra de objeção, uma headline que funciona muito bem. Headline de associação com autoridade. Como que funciona essa headline? Por exemplo, a chuteira preferida dos jogadores do Brasileirão. Eu estou associando a minha chuteira a jogadores profissionais. A escova de dente mais recomendada pelos dentistas. Então, eu estou associando o meu produto aos dentistas profissionais. Outro exemplo, Tony Robbins diz, marketing de rede é a melhor oportunidade da atualidade. Estou colocando uma grande influência, é claro, tem que ser verdadeira, que eu só estou usando como exemplo. Mas uma grande autoridade do seu mercado, uma frase que ele usa, ou que ele usou, referente ao seu tipo de negócio, ao seu produto, tá certo? Headline de pergunta de promessa. Como que funciona? Por exemplo, e se houvesse um método que te ajudasse a bater todas as metas de venda do seu lançamento? Estou fazendo uma pergunta com uma promessa por trás. Outra pergunta, gostaria de ter de volta aquele corpinho de 21 anos? Então é uma pergunta, na verdade, revelando o benefício do seu produto.
Headline ensinando como. Por exemplo, como construir o seu sucesso no mercado digital. Os 10 passos para você ganhar muito dinheiro na internet. Então aqui eu estou fazendo um headline mostrando como alcançar um resultado. Também tem um gatilho de headline de antes e depois. Isso é muito poderosa. Por exemplo, antes você precisava investir alto no Facebook para fazer vendas. Agora você só precisa seguir esse passo a passo para vender todos os dias. Até ontem acordar cedo era uma tortura, mas a partir de hoje você nunca mais vai se sentir cansado de manhã cedo. Muito bem. Exclusividade, headline que mostra a exclusividade do seu método, do seu negócio, do seu ramo. Por exemplo, exclusivo, método ensina como secar sua barriga em tempo recorde. Ou então, revelado, a fórmula usada pelos top players do mercado. Ou então, novidade, a sua casa limpa todos os dias com essa vassoura mágica. Eu coloco uma chamada no início, por exemplo, exclusivo, revelado, novo, novidade. Esse é um tipo de headline que chama a atenção logo quando o usuário vê essa headline. Headline de problema. Por exemplo, o erro que a maioria das pessoas cometem quando vão fazer um anúncio no Facebook. Que eu estou revelando um erro para a pessoa. Ou então, por que você não consegue emagrecer mesmo fazendo tudo direitinho? Ou seja, você vai deixar a pessoa com um problema onde ela vai precisar se cadastrar para descobrir qual é a solução desse problema. Risco de não usar sua solução. Essa também é uma headline muito utilizada no mercado. Por exemplo, não faça mais nenhum lançamento sem ver esse sistema de anúncio antes. Ou então, se está pensando em viajar por esses dias, é melhor ver isso antes que seja tarde. Você vai alertar a pessoa que ela pode ter um problema se ela não se cadastrar para ver o seu método. Uma outra headline, fale diretamente com o seu avatar. Então, quem que é o seu avatar? Por exemplo, para casais que estão infelizes com seu casamento. Ou então, para decoradores de festa que não ganham o suficiente. Então, se você trabalha com, por exemplo, jogadores de futebol, você fala para jogadores de futebol. Se você trabalha com noivos, você fala esse método é para noivos. Você fala diretamente com seu avatar. Então, aqui como eu te mostrei, tem vários tipos de gatilho de headline que você não precisa usar todas para criar sua headline, tá? Inclusive o tamanho da promessa aqui. Você não precisa usar todas para criar, mas é muito importante que no momento de você criar a sua headline, você voltar aqui e ver esse comparativo para você ver o que se encaixa melhor, o que se enquadra melhor no seu nicho, no seu mercado. E com certeza essa base ela pode te ajudar a criar a melhor headline possível para você aumentar muito a sua quantidade de leads, ok? Espero ter ajudado você a melhorar a qualidade das suas headlines. Um grande abraço.